Recentemente eu estive no litoral norte aqui de São Paulo e, como é de costume, no finalzinho da tarde, na praia, começam a desmontar essas lojas, essas barraquinhas que estão sobre rodas e são realmente uns trailers grandes e pesados. E aí chegam uns veículos, nesse caso a grande maioria eram Fiat Uno, e aí engatam esse reboque, sai pela areia e vai embora da praia. Aí eu fiquei pensando o seguinte: será que as novas gerações de veículos, como as que nós temos hoje no mercado, estou falando assim, vamos pensar 10 anos para cá, 2015 em diante, depois de atingirem 25, 30 anos de vida, como é o caso desse Fiat Uno que estava comentando, vão conseguir se manter saudáveis e trabalhando da forma que estão fazendo esses carros? Pois é, a indústria automotiva mudou. E mudou bastante. Então, se você gosta de tecnologia e negócios automotivos, está no canal certo. DPN, da paixão ao negócio. Muito bem, vocês devem ter achado esse título um pouco provocativo, até demais, né? Carros descartáveis. Mas o que eu queria trazer até com a reflexão que estava falando na intro. Olha que realmente a forma que se produz em carros hoje em dia mudou completamente. Porque mudou tudo, mudou o mercado, mudaram as pessoas, mudou a forma que a gente se relaciona com todo tipo de objeto, produto, o que for, por mais que a gente possa falar, olha, nós somos apaixonados por carro, mas nem todo mundo é. E as grandes montadoras têm a necessidade de produzir grandes escalas. Aqui vamos tirar dessa equação as montadoras que fazem carros artesanais, que fazem carros super luxo, baixas produções, porque aí o mercado de luxo é outra coisa completamente diferente. Mas o que eu estava comentando olha, pode ser que eu esteja errado, mas está bastante claro que um carro que foi produzido nos anos 90, no comecinho, até no comecinho dos anos 2000, nem falar dos anos 80, eles eram pensados com outra ideia de durabilidade. As pessoas que compravam os carros, assim não só os carros, né, a maioria, eletrodoméstico e tudo mais, naquela época, era para ser mais duradouro. Mas, obviamente, existe o tal da economia de escala, né? Que quanto mais produz é para ser mais barato, para ser mais acessível, e aí entra tudo num ciclo muito diferente da forma com qual se desenha, se concebe, se produz um veículo. E aí entra o que nós conhecemos como as especificações técnicas. O que é uma especificação técnica? Bom, a especificação técnica é meio que a Bíblia desse carro, é o manual completo, são todos os detalhes de parafuso por parafuso, quanto cada uma dessas peças que compõem um veículo, que dependendo do veículo pode superar 20 mil itens, está desenhado, previsto durabilidade, dureza dos materiais, ciclo de vida, o que se conhece como ciclo de vida. Você pensa, o motor de partida, o motor de partida, a maioria das especificações daquela época era para durar mais de 350 mil ciclos de vida, ou seja, liga e desliga, arranca e para. Hoje em dia, obviamente que já não é tão assim. E assim por diante, nós podemos expressar isso em não sei, pistões, bielas, bandejas de suspensão, sei lá, tudo que vocês imaginarem. E, inclusive, isso faz com que uma montadora, para a gente ter um pouco de noção disso, trabalha a nível global. A nível global tem o que se chama as famosas plataformas. A plataforma quer dizer que com a mesma base, com que seria o mesmo chassi, base de suspensão, mesmo componente, compartilhar um monte de componentes para fazer carros diferentes, tem que fazer mais ou menos, aproximadamente a equação deles, 1 milhão de carros por ano nessa plataforma. Para quê? Para que seja sustentável. Assim não era no passado, não precisava produzir tanto. Agora, imagina o seguinte, se entra num círculo vicioso, porque é o seguinte, eu tenho que produzir 1 milhão de carros
esse ano. E o ano que vem? E o ano que vem você vai ter que produzir 1 milhão também, porque senão aquela equação que foi calculada na viabilidade desse projeto vai por água abaixo, não se sustenta. Legal, então o que tem que fazer? Porque vai ter cliente suficiente para comprar 1 milhão de carros dessa plataforma todos os anos, e estou falando, obviamente, em mercados diversos. E, bom, vai ter sempre que esse carro não dure 30 anos, porque se dura 30 anos, passa para a segunda mão e tudo mais, mas que acontece? As pessoas não precisam trocar o carro com tanta frequência. Agora, entra no famoso ciclo de que vem uma nova evolução, vem uma nova versão, o facelift que chama, né? Muda a carinha do carro um pouquinho, e cria uma versão nova. Tudo isso nós já conhecemos, tudo isso faz parte do mercado, não só do mercado automotivo, celular é a mesma coisa. Então, vamos pensar o seguinte, mas o que nós temos que ver nessa reflexão que estava fazendo, por que esses carros continuam sendo duradouros? Não só pela especificação técnica, muitas vezes também pela simplicidade ou pela menor quantidade de tecnologia e a facilidade de você ter peças de reposição disponíveis, porque essas peças de reposição são mais fáceis de produzir depois que sai da montadora por outros fabricantes também. Eu fico imaginando, vejam essas multimídias, esses telões que nós temos no carro hoje em dia, é tudo eletrônico, esse touchscreen. Você pensa realmente que depois que esse carro foi produzido, 12, 15 anos depois, esse touchscreen que não funciona mais, que parou de funcionar, que regula o ar-condicionado e tudo, vai ter suficientes soluções para isso? Vai ter reposição? Porque cada vez mais o carro depende de software. E o software nós sabemos que também segue algumas regras. Do mercado de software. Diz, olha, eu vou dar suporte ao software até a versão 2.27, agora que corresponde ao ano 2029. Depois, daí para frente, vocês não vão ter mais suporte software. E aí, funciona como? Ele é previsto para ter uma menor vida útil. Não sei se podemos chamar de descartável, porque, claro, tudo que tem um ciclo de vida, em algum momento tem que pensar o final dessa vida útil, como vai se reciclar e tudo mais. Mas o fato é o seguinte, os carros estão previstos durar menos. E por isso, às vezes, a gente vê muitas pessoas que dizem, não, mas esse motor não tem retífica. E assim, porque não é para ter retífica, porque o ciclo de vida desse veículo foi pensado para muito menos de 30 anos. Um pouquinho mais de 10, 15 anos, já não vai ter mais reposição de peças críticas, já não vai ter mais software, como estava falando, e muitas outras alternativas que façam viável a reparação. Vai ser muito mais caro reparar o carro que o valor do mercado do mesmo. E aí, como chegou tanta tecnologia, fica difícil para a gente poder fazer adaptações, reparos, o que for, porque fica realmente muito caro. Então, assim, voltando ao tema da especificação técnica, o que muda também? O projeto, como que se cria, como que se lança um projeto, qual é o período de teste? Normalmente, anos 90, começo 2000, 80, nem falar, um lançamento de um veículo, um projeto levava mais de 2 anos. Por quê? Porque os testes eram exaustivos, porque procurar os possíveis defeitos era a base do projeto para que durasse 30 anos. Então tinha que deixar a ação do tempo degradar o veículo. Hoje nós sabemos que, beleza, com toda a tecnologia, com toda a modelagem matemática que existe, podem acelerar testes de laboratório de software, de matemáticos, né, cálculos matemáticos, mas tem algumas provas que não são possíveis, porque precisa da ação do tempo, precisa ficar no frio, no calor, com mais desgaste, com menos desgaste, como eu digo, a ação do tempo, o ácido da chuva, como tudo vai afetar o veículo. Isso
era feito em condições reais. Hoje é feito em simulação grande parte dos testes. E o que levava 2 anos, hoje provavelmente leva 6 meses, um pouquinho mais, 9 meses, valida um projeto, ou faz uma evolução do projeto. E isso tem um efeito, por quê? Porque, obviamente, e não é um pecado fazer isso, porque se desde o começo está pensado que o ciclo de vida desse veículo vai ser menor, basta cumprir com todas as normas de emissões, de segurança. O carro tem que ser seguro, obviamente, mas nós temos que saber que não vai durar tudo aquilo. Por isso que eu estava chamando de carros descartáveis, mas é mais para a gente mudar a nossa forma de pensar e não pretender que comprando um carro de 2025, 2023, 2022 vai durar 30 anos, porque não foi construído para isso. A quantidade de plástico, polímeros, que se utilizam na construção de um veículo atual já está mostrando o caminho. Ele não vai ter a durabilidade do alumínio, ele não vai ter a durabilidade do aço, ele não vai ter porque ele mesmo se desintegra. Você vira uma lanterna, como perde totalmente o brilho, mas um painel de instrumento e no motor, coletores, tudo isso é feito com polímeros e não está errado. Porque inclusive conseguem fazer desenhos melhores com toda essa tecnologia. Mas temos que entender que é para durar menos mesmo. Então, era esse o tema que eu queria compartilhar com vocês, ver um pouco dessas diferenças que tem entre a indústria automotiva do passado, que não tinha que produzir tanto volume como a de hoje, e não tinha que renovar os modelos de forma tão rápida para manter esse ciclo de consumo extremamente elevado. Bom, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostam dessas matérias que misturam um pouquinho de tecnologia com negócios, coloquem aí nos comentários e a gente continua fazendo aqui em DPN, da Paixão ao Negócio.